Josué 1,6 diz assim o texto sagrado. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Nós enfrentamos dificuldades. Nesse mês eu tenho ministrado que há tempo para todas as coisas, e no domingo passado eu ministrei sobre tempo de provação. E o povo de Israel, depois que saiu do deserto, aquele povo ficou 40 anos, saiu do Egito, aquele povo ficou 40 anos no deserto, numa grande provação. 40 anos de provação. Estar no deserto já é uma provação. Quente demais de dia, frio demais à noite, nada se produz, é um local de provação muito grande. Mas eu disse para vocês que no domingo que hoje a gente sairia da provação para a conquista. A gente caminharia da provação para a conquista. Conquista após a provação é algo normal na vida daquele que crê no Senhor. Pastor, nós enfrentamos provações? Enfrentamos. O nosso mundo aqui, eu tenho dito, não é o nosso habitat definitivo. O nosso mundo aqui, no qual vivemos, temos uma vida, podemos chamá-la de provisória, preparatória. Nós estamos aqui nos preparando para irmos para o local ou o lugar maravilhoso que Deus tem preparado para que vivamos eternamente. Sem dor, sem sofrimento, sem provação, sem o diabo, sem demônios, sem pessoas ruins, nada de ruim. Um dia nós vamos chegar na glória, e quando lá chegarmos, a nossa vida será só de bênção. Mas aqui, nós temos as nossas provas difíceis, como essa que o mundo está enfrentando. Porém, sempre depois da provação, nós vemos na Bíblia, vem a vitória. A vida do cristão é uma vida na qual ele não está isento da provação, mas ele pode ter a convicção da vitória. Ele sabe que vai saltar a muralha que está à sua frente. O cristão que tem comunhão com Deus e convicção da sua fé, ele sabe que está caminhando para conquistas. Pastor, mas mesmo no meio da provação, nós podemos pensar em conquistar algumas coisas? Podemos e devemos fazê-lo. A nossa vida tem sido marcada pelo Senhor, de uma maneira positiva. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver ali, desde o primeiro capítulo até o último capítulo da Bíblia, servos e servas de Deus sendo provados. Mas você vai ver que cada um teve um tempo de provação. Guarda isso no teu coração. Teve um tempo, há tempo de provação, mas depois veio um tempo de bonança, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de muita bênção. Muita bênção. E o Senhor tem testificado ao meu coração. Nós chegaremos nesse final de ano de uma maneira diferente. Nesse final de ano nós vamos celebrar a nossa conquista. Nós não seremos derrotados, nós temos vencido. A doença está por aí, mas a vitória está conosco. Nós temos vencido até aqui e continuaremos como vencedores. Nós temos um Deus que tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós e nos ama profundamente, conforme aquilo que cantamos aqui nessa noite. Ele quer o melhor para nós. Você espera o melhor de Deus? Levanta a tua mão e diga, sim, espero. Veja bem, esses primeiros capítulos de Josué, os 6 primeiros capítulos, eles são importantíssimos. Moisés
Quando ele tinha 80 anos de idade, na época o povo vivia um pouco mais, Moisés vai viver até 120. Deus o levantou para ser o grande líder de um povo nômade, um povo que vivia no Egito, não era uma nação, nunca tinha sido até então. E Deus haveria de conduzir aquele povo ao deserto e lá constituir o povo hebreu como a sua nação peculiar. Israel, o povo de Deus. 40 anos Moisés liderou aquele povo no Egito, suportando os seus pecados, as suas manias e as provações daquele lugar. 40 anos. Quando Moisés estava com 120 anos, era o grande líder, a despeito de qualquer coisa que acontecia, ele era amado e respeitado pelo povo. Mas ele morreu. Ele chegou no momento que ele partiu, ele cumpriu a sua etapa. E Deus tinha escolhido alguém para estar no lugar dele. O próprio Moisés, durante a sua vida, naqueles 40 anos, ele andou muito próximo de Josué, ou Josué andou muito próximo dele. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, ele fez isso 2 vezes. Uma vez, como eu ministrei na semana passada, ele teve que quebrar as tábuas, ou melhor, quebrou, não teve, mas quebrou as tábuas. Em razão da vida pecaminosa do povo, ele volta ao monte. Cada vez, Josué ia junto com ele, ficava lá embaixo, não podia subir, mas ele estava junto ao monte. Moisés tinha a sua tenda, onde habitava, e Josué, ele procurava viver ali pertinho do Moisés. Ele colocava uma tenda próxima. Ele foi discipulado por Moisés, ele foi preparado por Moisés. Na verdade, lá atrás, o Moisés nem pensava ainda na sucessão, mas Deus estava usando Moisés para preparar aquele moço. O tempo passou, e quando chegou a hora de alguém assumir, Deus vai levantar Josué. E esse versículo, eu li um versículo aqui, de tantos outros que eu poderia ter lido nessa noite. Entre muitas coisas que eu vou ministrar nessa noite, Deus falou esse versículo 6 do capítulo 1, para Josué: ser forte. Fala assim: eu preciso ser forte. E corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento, Deus não precisava jurar, mas ele jurou, prometi dar a seus pais. Deus tinha prometido dar aquela terra lá para Abraão, lá atrás. Muito tempo depois, aquele povo estava ali, cerca de 500 anos atrás, Deus tinha prometido a Abraão. E agora vai chegar o momento daquela promessa se cumprir. E Deus vai levantar Josué, mas era tão difícil. Imagina você andar com um líder que tinha uma vida tão relevante, que tinha uma comunhão tão profunda com Deus, e você ter que substituir esse líder. Não era nada fácil. O povo também acostumado com o líder, de repente não tem mais aquele líder. Era tudo tão difícil. E o maior desafio do povo ainda não tinha acontecido. O maior desafio seria adentrar aquela terra e conquistá-la. 39 anos antes, quando 12 espias foram enviados, eles voltaram e 10 deles disseram: a terra é boa demais, mas nós não poderemos conquistá-la. É terra que tem gigantes, as cidades são fortificadas com muralhas, jamais vamos conquistá-la. Apenas Josué e Calebe acreditaram que poderiam e afirmaram isso. Mas era um desafio, ele estava no deserto, ele estava se aproximando, tinha o Rio Jordão ali. Eles teriam que atravessar o Rio Jordão, e do outro lado, a primeira cidade que eles iriam encontrar era Jericó, uma cidade na época importante, com muralhas significativas. Há um pensamento que as muralhas de Jericó, na verdade, eram 2 muralhas, tinha uma e tinha uma segunda muralha. Era algo complexo. Vencer aquela cidade, à época, humanamente falando, era impossível.
Então, eles viam aquela cidade, sabiam daquela cidade, eles tinham todo um trajeto pela frente, e alguém que jamais liderara, era o líder agora. Agora Deus fala com aquela pessoa, e vai levantar. Mas Deus estava dizendo, é tempo de conquista. É tempo de conquista, porque ele falou assim, porque tu, Josué, não está escrito Josué, mas está falando com ele, fará este povo herdar a terra. Você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O que você tem ouvido de Deus? Você tem promessas de Deus? Deus tem falado contigo que Ele tem coisas boas a te conceder? Então nessa noite eu quero que você se envolva com aquilo que Deus tem falado. E quero que você tome posse disso, e Deus vai te abençoar. Com base no texto, diga assim, tempo de conquista. Quem está do teu lado aí, dá uma cutucadinha e fala, o teu tempo de conquista está chegando. Mas precisa acreditar. Olha, não dá para ver com a massa, dá para ver os olhos. Olha para os olhos da pessoa, vê se a pessoa está acreditando mesmo. Os olhos falam muito, não falam? Ah, falam, né? O olhar é importante. Graças a Deus que a máscara não cobre os olhos. Se cobrisse também não tinha jeito de se locomover. Mas o teu tempo de conquista chegou. Pastor, mas nós estamos no meio da pandemia. Chegou. Nós temos que atravessar esses 6 meses e nós vamos conquistar tudo isso. Vamos lá então? Tempo de conquista. Diga assim, com a direção de Deus. Lá no versículo 1 do capítulo 1, Deus começa a falar. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor, era servo de Moisés, discípulo de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, diga assim, dispõe-te. Agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Veja bem, aquele povo tinha agora uma firme direção de Deus. Firme direção de Deus. Aquele povo estava sem um líder. O líder que estivera com eles 40 anos. Mas aquele povo estava ouvindo Deus falar com alguém que haveria de suceder o grande líder. E Deus estava dando uma direção clara. Passa esse Jordão, passa. O povo olhava para o Jordão e fala, de jeito nenhum nós vamos pisar nesse Jordão. De jeito nenhum, vamos para o outro lado, esse povo ali consome os estrangeiros que lá chegam, não vamos para lá. Aquele povo, 39 anos atrás, quando os espias foram, eles tiveram medo daquilo, e continuavam com medo. Quem tinha 20 anos para cima morreu. Todo mundo morreu, excetuando Josué e Caleb. Só quem tinha 20 anos para baixo, para eliminar os incrédulos de plantão. Era tanta incredulidade que aquele povo não dava para entrar. Então eles vão ficar ali no deserto, 40 anos, esperando o momento. E agora chegou o momento de entrar. Mas o líder não estava ali. Cadê o líder? Cadê o líder? Aí Deus falou, o líder está aí. Moisés está morto, mas tem isso aí é o líder. O servo de Moisés é o líder. Josué é o líder. Está aí, ele é o líder. E Deus deixa bem claro que era por meio daquele líder Josué que Deus faria isso. Deus dá uma ordem segura, um comando firme, e Ele traz um estímulo para aquele povo. A direção de Deus era clara naquele momento. Deus faria aquele povo herdar a terra que Ele prometera lá para Abraão, que Ele confirmou para Isaac, que Ele testificou a Jacó, e que Ele deixou no coração da descendência daquela família abençoada. Chegou o momento da conquista, o momento da prova, da grande prova tinha passado. Agora era o momento de conquistar, era o momento de tomar posse da bênção.
Queridos, nós temos momentos de provação, mas momentos de conquistas também são inerentes à nossa vida. Eu quero dizer para você nesta noite, com toda a autoridade da palavra de Deus, um tempo de conquista está chegando para o povo de Deus. Um tempo de conquista está chegando. A direção de Deus é essa. Eles têm nos direcionado a isso. Ainda que estamos há mais de um ano passando por essa situação difícil, nós temos forte esperança no nosso Deus, porque Ele tem falado conosco. Eu estava em casa hoje, antes do almoço ainda, um pastor distante ligou para mim para entregar uma palavra, e eu fiquei ali ouvindo Deus falar comigo, e Deus está falando sobre isso. Vai chegar um tempo de grande bênção. Aquilo que eu tenho apregoado, Deus confirmou, vai chegar um tempo de grande bênção. Você vai esquecer que passou por essa fase tão difícil. Você não vai nem se lembrar disso que aconteceu. Deus vai apagar da tua mente. E você vai entrar numa nova fase de vida. Você vai chegar num tempo de conquista. Mas você precisa percorrer o caminho que esse povo percorreu. Aplauda o Senhor. Tempo de conquista. Diga assim, com a travessia do Jordão. No capítulo 3, versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Diga, pé enxuto. Diga assim, atravessando o Jordão. Veja bem, Deus começa ali direcionando o povo ainda no deserto. Primeiro obstáculo era o Jordão. Por ali não era uma travessia qualquer. O Jordão, em cada região, ele começa lá em cima, o Jordão. Na verdade, desde o Monte Hermon, mas principalmente depois do Mar da Galileia, o Jordão vai descendo. Ele não é um rio tão largo, mas em alguma parte ele é. E ali, próximo daquele local de Jericó, não era uma travessia qualquer. Mas o grande problema daquele povo não era simplesmente o rio em si. Era uma travessia. Eles podiam achar um meio de fazê-lo. Mas o problema era o medo de chegar do outro lado. Era o temor de enfrentar o inimigo. Era a situação difícil que eles esperavam enfrentar. Eles pensaram, quando nós passarmos o Jordão, e aí? Eles estavam acostumados no deserto. Deus enviava o maná, Deus arrumava água, codornizes. Deus cuidou deles, eles não plantaram, nem colheram e viveram 40 anos. Lá no Jordão, a despeito de tudo, a roupa que eles saíram do Egito não envelheceu, a roupa. Quem não gostava da roupa teve que ficar com aquela roupa, teve jeito. Quem gosta de trocar de roupa ali estava complicado, comprar outra não tinha jeito. Os sapatos não estragaram. Se você gostava muito do sapato, a pessoa ficou feliz, queria olhar para o sapato e falou, que bênção. Os calçados não estragaram, a roupa também. Eles estavam no deserto, era muito difícil, mas eles eram cuidados. E eles tiveram alguns pequenos embates, mas não o embate que teria pela frente. Então, quando eles chegaram próximo ali, eles olhavam para o Jordão e pensavam, puxa vida, atravessar para o outro lado é uma ordem de Deus. Mas se nós assim o fizermos, o que vai acontecer conosco? Eles se lembravam ainda muito daquilo que aqueles espias incrédulos disseram. Ali é terra de gigante, ali é terra terrível, vocês não vão conseguir, vocês não vão superar. Então tudo era complicado. Eu penso que durante um bom tempo eles ficaram olhando para o Jordão, do outro lado, olhando as águas do Jordão descerem. E eles pensavam, com o que nós vamos fazer? Todo mundo tem temor, não é fácil, nunca foi fácil. Eles teriam que ter uma superação muito forte, eles teriam que mudar de vida. 40 anos antes, eles viviam no Egito, escravizados, mas viviam. E agora eles vão viver 40 anos no deserto.
E eles pensam agora, depois desse tempo de deserto, o que nós vamos fazer? Mas Deus estava mandando, amém? Nosso Deus, Ele ordena, o nosso Deus faz. Eles tinham que ter coragem, eles tinham que ter disposição, eles tinham que fazer aquilo. Era tempo de conquista, era tempo de conquista. Mas na mente deles estava o tempo da provação predominando. Eu quero dizer para você, não deixa a provação dominar as tuas emoções. Não deixa a provação jogar você para baixo. Não deixa a provação que você está passando te vencer. Não deixa essa provação dominar tudo que está na tua vida. Olhe para frente, espere um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de bênção. Não pense na provação, pense na conquista que você terá. Você tem que olhar para frente e acreditar que o teu futuro será bom, porque você é servo, serva do Deus vivo. Você tem que entender que Deus tem propósitos no teu viver, e Ele vai te conduzir de vitória em vitória, aleluia. Atravessa o Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão. O Jordão era o drama inicial. O Jordão era um drama. Todo mundo do outro lado olhando para o Jordão e falou assim: e daí, como é que nós vamos fazer? E Deus está mandando, atravessa o Jordão, vai para lá. É isso aí, olha, é para atravessar, olha. Atravessando o Jordão, atravesse isso, vai para o outro lado. Então é o seguinte, o tempo de conquista é com a travessia do Jordão. Qual é o Jordão que está na tua frente? Você precisa atravessar, você precisa romper. Você precisa romper com esse obstáculo para você conseguir conquistar o que Deus projetou para a tua vida. A Bíblia diz que Deus orientou para Josué e falou assim: entra no rio. E ele colocou os sacerdotes à frente, e os sacerdotes entraram, e Deus abriu o Jordão, como tinha feito com o Mar Vermelho. E ali nesse versículo diz que os sacerdotes pararam ali no meio do Jordão. Eles foram à altura e pararam ali, com a arca da aliança. Eles estavam levando a arca. Israel passou a pé enxuto, Israel passou do outro lado. Israel atravessou o Jordão, direcionado pelo Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Mas, meus irmãos, de repente alguém que vivera tantos anos no deserto, se viu do outro lado, chegou do outro lado. Eu digo para você, chega do outro lado, vence essa fase da tua vida, vence essa provação de doença, essa provação financeira, essa provação no relacionamento, vence essa fase, atravessa o Jordão, atravessa para o outro lado, vá para o outro lado, não fica o tempo todo aqui choramingando, pensando que vai perder. Você vai vencer. Atravessa o Jordão. Aplauda o Senhor. Tempo de conquista. Diga assim, com a celebração da vida. Lá em Josué 5, versículo 10 diz: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles já saíram do deserto, eles já passaram o Jordão, e agora estavam já na terra. Eles chegaram ali próximo a Gilgal, que estava muito perto de Jericó, e chegou o momento da Páscoa. Essa data aí era a data que se celebrava a Páscoa todos os anos. E Deus permitiu que aquela data fosse exatamente o momento da chegada deles naquela terra. E Deus fez aquilo de propósito, porque Deus queria mudar a mentalidade de todos eles. Deus queria que eles tivessem grande conquista, então Deus prepara a Páscoa. A Páscoa era símbolo da vida. A Páscoa era uma celebração da vida. Porque quando os hebreus estavam no Egito, e foi ordenada a morte dos primogênitos, todos os hebreus que tinham ali o sangue de um cordeiro nas portas das casas, não sofreram morte de nenhum primogênito.
Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima e ninguém morreu. E depois, nessa mesma data, todos os anos, nessa mesma data, eles comemoravam, eles celebravam a Páscoa, que era uma celebração de livramento, que era uma celebração de vitória. Em resumo, era a celebração da vida. Ninguém morreu deles. Eles estavam vivos. E ano após ano, eles estavam celebrando a vida. Celebrando a vida. E quando eles chegam do outro lado, a primeira coisa que eles vão fazer é celebrar a vida. Muita gente, quando estava indo no deserto, tinha medo da morte. E pensava, se a gente atravessar o Jordão, nós vamos enfrentar o inimigo e vamos morrer. Eles tinham medo da morte. Mas a ordem de Deus era para que eles atravessassem e celebrassem a vida. Naquela celebração toda especial, eles começaram a ter convicção maior de que Deus estava ali. E eles já não estavam mais com medo da morte, mas eles estavam celebrando a vida. Eu quero dizer para você nessa noite, não viva com medo da morte, celebre a vida. Cada manhã, quando você levantar, faça uma oração a Deus. E diga assim, Senhor, eu não quero saber dessa morte, eu estou celebrando a vida. Senhor, eu estou respirando bem. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Senhor, eu estou aqui contigo. E eu estou celebrando a vida. De manhã na tua casa, antes do teu café, fica um tempo com Deus e fale com Deus. E agradeça a Deus pela tua vida. Diga para Deus, Senhor, eu estou feliz porque o Senhor me criou e o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor cuidou de mim. E eu tenho vencido doenças, eu tenho vencido tantas coisas. E eu estou aqui celebrando a vida, Senhor. Celebre a vida, me canta as aias. Irmão, tem muita gente celebrando a morte. A internet, a mídia como um todo, celebra a morte. A turma só fala de morte, é um negócio assim, terrível. As pessoas ficam contando a morte. Olha, hoje morreram mais 2.143. Isso é coisa do capeta. Mas que coisa terrível. A grande verdade é que o povo aí fora está celebrando a morte. É lógico que a gente tem que ter uma consciência da gravidade do momento, mas nós não podemos celebrar a morte, nós temos que celebrar a vida. Você não tem que ficar pensando na morte, pensa na vida, toma teu cuidado, é lógico, mas celebre a vida, glorifique a Deus pela tua vida. Você está vivendo, você está vencendo, celebre a vida, aplauda o Senhor. Tempo de conquista, diga assim, com a presença do Senhor. Chegou no momento de conquistar Jericó, era a grande conquista. Conquistando Jericó, Jericó era a porta da entrada para conquistar as demais regiões. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Jericó ficou sabendo, está vindo um povo aí, o povo aí é complicado, hein? Tinha a notícia do Mar Vermelho. Aquilo correu para todo mundo. Esse povo passou pelo meio do Mar Vermelho a pé enxuto. Esse povo viveu 40 anos no deserto e foi sustentado pelo Senhor. Deus cuidou desse povo, ninguém toca nesse povo. Então também, os habitantes do outro lado estavam com medo. Estava todo mundo com medo. Muitas vezes a gente está com medo, sendo que o medo tem que ser dos outros. Olha como é que eles estavam ali, ó. A cidade estava rigorosa é uma palavra fortíssima, fechada por causa dos filhos de Israel. Eles trancaram aquelas portas todas, portões. Ninguém saía, ninguém entrava. Aqui não entra ninguém, daqui não sai. E era muito bem fortificado. E falou, esse povo não vai fazer mal para ele, vai ter que passar e ir embora. Eles não queriam enfrentar Israel, eles já sabiam da história. Aí chega alguém lá para o rei, aquele tempo cada cidade tinha o seu rei, né? Chegava lá para o rei da cidade e falava assim, o negócio é o seguinte, Mar Vermelho, eles passaram a pés enxutos. E eles acabaram de passar o Jordão também, chegaram ali, as águas pararam. Esse povo é complicado, esse povo tem Deus, amém? Você tem Deus?
Deus está aí? Amém? Esse povo tem Deus. Esse povo tem a presença de Deus. Era complicado. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué. Olha aqui, irmãos. Guarda essa palavra na tua mente. Olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei o seu rei. Entreguei os seus valentes. Entreguei. O povo de Israel tinha condições de conquistar aquela terra? Não tinha. Era um povo que não sabia guerrear. Teve alguns embates no deserto e venceram porque Deus. Jericó tinha um exército. Jericó tinha a proteção da muralha. Muralha dupla. Jericó tinha um rei, tinha tudo organizado. Humanamente falando, era chegar ali e perder. Chegar ali e não vencer. Não tinha como vencer. Não tinha como. Mas tem um detalhe. Deus chega, a presença de Deus estava ali. E Deus falou, eu entreguei na tua mão. Josué, vai firme, está entregue. Eu entreguei. Irmãos, o que contava ali era a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus trazia bênção para o povo. A presença de Deus trazia força para o povo. A presença de Deus trazia graça abençoadora. O que vale na tua vida é a presença de Deus. Você não vive dominado por notícias. Você não vive dominado por falsas palavras que trazem contra o teu futuro. Você tem a presença de Deus. Você é serva de Deus. Você teve e tem experiências com Deus. Você anda com esse Deus. Você vive com esse Deus. Então Deus está dizendo, eu entreguei nas tuas mãos esse inimigo. Está na tua mão. Você acredita? Abra a tua mão assim. Agora fecha a mão e diga, a vitória é minha. Deus entregou na tua mão. Você tomou posse. Mas a doença está matando todo mundo. Está matando, mas não vai matar você. Está terrível, mas não vai matar a tua vida. Diga, eu não vou morrer com essa doença. Diga, eu não vou morrer com essa doença. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua vida. A presença de Deus está na tua vida. E como ungido de Deus, eu estou profetizando sobre você. Você vai vencer. Você vai estar vencendo e continuará vencendo. A presença do Senhor garante a tua vitória. Você não é melhor do que ninguém no mundo. Aquele povo não era melhor do que o outro. A diferença na vida daquele povo era a presença de Deus. A diferença na tua vida é Deus. Deus na tua vida garante a vitória. Ele garante, Ele entra com providência, Ele faz o que é melhor. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é o único Deus. Ele está na tua vida. A presença dEle te abençoa. Toma posse da tua bênção. Toma posse da vitória e aplauda o Senhor. Para encerrarmos a mensagem, tempo de conquista. Diga assim, com a obtenção da promessa. Capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade. Cada qual em frente de si ia tomar. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário. O povo já tinha saído do deserto, tinha atravessado o Jordão, amém? Você já atravessou o Jordão teu? Atravessa. Você já chegou na terra e celebrou a vida? Celebra a vida aí. Você sabe que Deus está com você, amém? Aí Deus falou o seguinte, manda aí o sacerdote dar a volta na cidade. 7 dias você dá a volta. E deram a volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias deram a volta. Estava dando a volta naquela cidade, e o povo lá dentro olhando em cima do muro. Que povo maluco é esse? E nós vamos fazer, ninguém saía, ninguém entrava. E ali o sacerdote dando a volta em torno da muralha. A cidade era grande, a volta demorava ali horas. Vocês viram? No 7º dia, Deus falou assim, agora vocês dão 7 voltas. 7 voltas. Irmãos, aquilo que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Amém?
Deus derruba a muralha? Derruba, mas Ele tem coisa que é para a gente fazer. Eles não chegaram do outro lado, comeram um churrasco e adentraram na terra, não. Chegaram ali e agora vocês vão dar a volta aí, vão ter esforço. Nós vamos entrar amanhã, entrar daqui uma semana. Uma semana. Tem coisa que é para a gente fazer também. A gente tem que dar a volta em torno da muralha, com oração, com jejum, com dedicação, com cuidado pessoal. Cuidado, se você não se cuidar, você pega a doença. Então, sai na rua, eu não estou nem aí, pegou. Se não cuidar, morre. A vida é assim. Mas você tomou todo o teu cuidado, você é zeloso, e você dá a volta na muralha. Nós precisamos começar a dar a volta em torno dessa muralha. Ali canta Zaia. Nós precisamos dar a volta. Deus está conosco. Vamos marchar em direção à nossa vitória. Aquele sacerdote estava lá até o 6º dia dando uma volta. No último dia deram 7 voltas. Olha o que vai acontecer. Os sacerdotes tocaram. No final eles tocaram as trombetas. E tocaram as trombetas. E o povo estava ali, perto da muralha. E tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, eles levantaram grande grito. Eu não sei qual foi o tamanho daquele grito. Mas deram um grito. Quando eles deram aquele grito, o povo que estava dentro, que já estava ali perturbado com a volta do sacerdote e toda a mulher. Aí aquele povo ouve o sonido da trombeta, o medo entra daquele povo. Aí dão aquele grito, morreu todo mundo lá dentro de medo já. Esse povo, que grito é esse? Que grito é esse? A Bíblia diz que à medida que ele estava tocando, o sacerdote tocava a trombeta, eles deram um grito. As muralhas foram caindo, foram caindo. E de repente não tinha mais muralha. E o povo hebreu, o povo de Israel subiu a cidade. E cada um ia em frente do outro. E eles tomaram posse, não morreu nenhum judeu. Eles foram tomar aquela cidade. E a primeira grande conquista aconteceu. E aquela conquista era a porta para as demais conquistas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Eles estavam ali simplesmente obtendo a promessa. Você tem promessa de Deus, amém? A promessa divina se cumpre. O que Deus promete, Ele concede. O êxito nosso vem de Deus. Irmãos, nós devemos viver debaixo de promessa. Nós devemos acreditar na Bíblia. Esse livro é santo demais, é verdadeiro demais, é glorioso demais. Nós precisamos acreditar nesse livro. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus em nossa vida. Tudo aquilo que Deus falou contigo até agora vai se cumprir, mas você precisa tomar posse. A obtenção da promessa está em tuas mãos. Não é algo automático, pastor, não é. Você tem que dar a volta nas muralhas, você tem que fazer a tua parte, você tem que tocar a trombeta, você tem que gritar, você tem que acreditar. A tua vitória vem de Deus, mas você tem que ir, você tem que ir à luta, você tem que batalhar. E quando você vai, Deus vai com você. E a promessa de Deus é cumprida, me canta Zaia. E Deus realiza a obra e Deus abençoa. A promessa de Deus está sendo cumprida na tua vida, aleluia. O tempo de conquista está chegando. Vamos ficar de pé agora. Pastor Reginaldo, equipe. O tempo de conquista está chegando. O tempo de provação está acabando. O tempo da bênção está chegando. Seja dirigido pelo Senhor, atravesse o Jordão, celebre a vida, tenha a presença constante do Senhor e obtenha a promessa. Acredita na promessa, acredita na tua vitória. Eu estou profetizando sobre você nessa noite um tempo de conquista, um tempo de vitória. Um novo tempo está chegando na tua vida. Uma nova fase vai acontecer. Nós vamos vencer essa etapa. Nós vamos vencer tudo isso. E nós vamos chegar vitoriosamente do outro lado.